maravilhosa! Que maravilha que você está aqui comigo para mais esse vídeo, onde a gente vai falar sobre disciplina nas nossas crianças, só que muito mais profundo. A gente vai falar sobre e se, mesmo depois que você impor a disciplina nas suas crianças, a criança ainda permanecer mal educada, respondona, apresentando aí vários tipos de desrespeito com você, que é a professora da medicina infantil. O que fazer? É isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Mas antes de tudo, eu me chamo Paty Souza e se você ainda não conhecia aqui o canal, sinta-se à vontade por aqui. Esse canal é voltado para Ministério Infantil e eu te ensino de levar Jesus para suas crianças de forma muito objetiva. Então, sem perca de tempo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando sobre formas de aplicar a disciplina na sua turminha. Então eram 10 princípios de como usar a Bíblia para aplicar a disciplina no Ministério Infantil da sua igreja. E surgiu lá no meu Instagram a seguinte pergunta: e se mesmo depois que eu aplicar esses princípios, a minha turma permanecer com falta de educação comigo? E aí eu conversei com essa tia e ela me falou assim que muitas crianças ali dentro não a respeitam, tem um comportamento inadequado para aquele ambiente, e aí ela me questionou sobre o que fazer quando acontece isso. Quero, antes de tudo, ler um versículo aqui com você, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz assim: portanto, façam tudo com decência e ordem. E aí, deixa eu pegar aqui no meu bolso. Hoje eu tava comendo essas balinhas de goma, sabe? Que são deliciosas. E quando eu tava comendo essas balinhas, eu pensei, nossa, eu posso usar essas balinhas realmente pra gravar aquele vídeo pra essa tia, pra essa professora do Ministério Infantil. E aí, olha só como Deus é incrível. Comendo a balinha, que é deliciosa, eu falo sério. Comendo essa balinha, surgiu a resposta dessa pergunta. Olha só, essas balinhas de goma são maravilhosas no meu ponto de vista, tá? Que tenho estômago infantil. Eu amo tudo que é tipo de porcaria, doces, eu gosto de tudo isso daí. Agora, porque eu gosto, eu posso comer ela em grande quantidade? Posso comer ela todos os dias? Claro que não, senão eu vou morrer de diabetes daqui 2 anos. Nem isso, olha lá, né? Eu tenho que cuidar. Ou seja, eu preciso fazer todas as coisas, como a gente leu agora, com decência e ordem. O equilíbrio é o segredo para tudo. Eu preciso comer a minha balinha com equilíbrio. Preciso comer ela de vez em quando, já que eu gosto dela e tal. O ideal seria nem comer, né? Mas como eu gosto dela, eu vou ter um equilíbrio de comê-la de vez em quando. Eu vou regular a quantia que eu como dela. A disciplina na sua sala de aula com as suas crianças é a mesmíssima coisa. Você precisa ter um equilíbrio entre ser a tia queridinha das crianças ou ser aquela professora, aquela ministra, aquela tia que as crianças olham e elas respeitam. Não por medo, não por autoritarismo, não por pressão, nem nada disso. É porque elas olham para você e elas enxergam em você uma autoridade que você impôs sobre eles. Olha só, se você for sempre, essa tia aqui boazinha, a tia da bala, né? A tia doce, a tia que pode tudo, que não chama a atenção de ninguém, que não briga com ninguém, que as crianças podem fazer o que quiserem, hora ou outra você vai causar uma diabetes espiritual na vida das suas crianças. Por quê? Hoje, olha só, as nossas crianças hoje, no sentido geral, tá? Não só dentro da igreja, no sentido geral, os pais estão dando liberdade demais para essas crianças, um pouco porque não tem tempo para ficar com os seus filhos em tempo integral, então liberam o celular e deixam a criança fazer o que quiser. Outro grupo de pessoas, de pais e de mães, não tem tido tempo com as crianças de qualidade, por justamente não saberem que as crianças precisam disso, não entenderem que os seus filhos precisam desse tempo de qualidade com eles. E ainda um outro grupo não sabe como educar mais os seus filhos, já perdeu o controle dos seus filhos e por isso deixa os seus filhos fazerem o que quiserem. Esses 3 grupos estão espalhados por todo
o universo. Então, aqui onde eu moro, tem também. Aí onde você mora, tem também. Tem todos os tipos de pais. E, consequência disso, as crianças vêm crescendo sem limite, sem educação, sem regras. Ou seja, é o mal da criança? Não é o mal da criança. A criança não tem culpa. Por quê? Porque são os seus pais que estão lhes educando assim. Agora, quando volta pro Ministério Infantil esse assunto, é um pouquinho mais delicado. Porque eu entendo você. Você não é a mãe, então você tem um pouco de receio de brigar com essa criança, de xingar, de chamar atenção, vamos dizer assim, dessa criança, porque, o que o pai e a mãe vão dizer? Eu sei que você pensa assim, mas então como que a gente age em uma situação dessa, tá? Primeiro de tudo, e anota ali que a partir de hoje você vai fazer isso. Primeiro de tudo, você vai ter que sentar com você mesmo. Tipo assim, Paty, senta aqui, vamos conversar eu e você, tá? Porque eu precisei fazer isso comigo também. O que tu tá fazendo dentro do Ministério Infantil, Patrícia? Eu precisei parar e responder isso pra mim. Peraí, eu tô aqui dentro do Ministério Infantil porque é o meu chamado. Foi Deus quem me colocou aqui. Foi Deus quem me chamou pra levar a palavra dele dessa forma para as crianças. Ou seja, eu sou uma ministra da palavra de Deus. Eu não sou babá, não sou cuidadora de crianças e não sou brincante infantil. Eu sou fora da igreja, né? Minha área secular, eu faço animação de festa infantil. Mas dentro da igreja, o meu papel não é ser animadora de crianças. Animadora do Ministério Kids. Então, eu precisei entender qual era o meu papel para impor o meu papel em todos os lugares que eu fosse. Eu me mudei bastante. Eu sempre conto por aqui, né? Eu me mudei bastante, então eu fui membro de várias igrejas, em várias cidades. Trabalhei em muitos ministérios infantis com muitos pastores diferentes. Já tive muitas experiências, muitas boas, algumas ruins, entendeu? Mas em todas elas eu pude aprender algo. E o que eu digo pra você é que é muito importante você entender qual é o teu papel dentro do Ministério Infantil para que você saiba sim se posicionar. A partir do momento que você entender que você não é nenhuma dessas coisas que eu acabei de citar, você vai saber se posicionar como uma ministra do Senhor. Por quê? Quando a Bíblia fala, fazei tudo com decência e ordem, ela não abriu aspas falando com excesso às crianças até tal idade, deixem-as fazer o que quiser. Então, vai muito de você se posicionar como tal, você entender que você é uma ministra da palavra de Deus. Segundo passo, você precisa mostrar para as pessoas que estão ao seu redor, ali na igreja, que você não está ali para brincadeira. O Ministério Infantil é um ministério de crianças, tem brincadeiras, tem dinâmicas, mas não é brincadeira. O Ministério Infantil tem uma frase muito falada, né? A gente brinca, mas a gente não tá de brincadeira ali dentro. A gente está ali para ensinar a palavra de Deus da forma que a criança entenda. Essa é a única diferença de um culto adulto. Então você precisa mostrar para a sua igreja onde você congrega, para o seu pastor, para os pais das crianças, enfim, para os membros ali, que você está ali fazendo um trabalho certo, um trabalho correto e que você exige respeito por aquilo ali. E quando eu digo impor respeito, não é que você vai bater nas pessoas e exigir que elas te respeitem. Não. Automaticamente, quando essas pessoas, quando a igreja ver que você está se posicionando, que você está ali fazendo um trabalho que é correto, que você está exigindo respeito das crianças, que você está cobrando, que você está realmente ensinando, automaticamente as pessoas da sua igreja vão ver isso em você e vão passar a te ver como você se vê. O que a sua imagem como professora tem passado para os pais? Você aparenta ser aquela realmente babá dos filhos deles, a professora boazinha, ou você realmente tem uma postura de uma ministra do Senhor aonde você passa? E terceiro, você precisa ter o seu pastor alinhado com você. Quando você tem o pastor da sua igreja, que é o seu líder espiritual, pensa que você está embaixo dele espiritualmente, você está debaixo das bênçãos dele ali na igreja, tá? Ele é o teu líder espiritual. Quando você tem o seu líder alinhado com a tua visão, as coisas fluem melhor. Por quê? Porque automaticamente os pais vão perceber que realmente aquele ministério ali não é brincadeira, que o pastor tá ligado com você e tá te autorizando a realmente impor o teu trabalho ali dentro. Então você precisa sim que as tuas ideias estejam de acordo com as do pastor, que os teus projetos estejam de acordo com o do pastor,
pastor e que o pastor te dê liberdade para você trabalhar ali dentro da forma como ele já sabe que você trabalha, da forma que ele conhece o teu trabalho. Então, é muito importante que ele saiba, que ele confie em você e que ele saiba realmente que você tá ali para ensinar a palavra de Deus. Que ele diga, ó, Paty, vai lá e faz que tu tenha a minha bênção. O que tu fizer eu assino embaixo. E olha que para um pastor falar isso para você, ele vai ter que estar muito a par do que você tá fazendo. É como te dar um cheque em branco e deixar você gastar à vontade, não é? É a mesma coisa. Ele precisa conhecer o teu trabalho para te dar autonomia para trabalhar. Mas como que ele vai dar autonomia para uma criança trabalhar? A criança não sabe o que faz, criança não faz um trabalho direito, criança não tem responsabilidade, criança não sabe se impor, criança briga, criança não tem maturidade espiritual. Então, você precisa mostrar para o seu pastor que você não é mais uma criança e que você sabe por que tá ali dentro. Seguindo essas 3 coisinhas. Qual que foi a primeira? Saber quem você é e se posicionar a partir de hoje. Pra que você tá ali dentro? Pra ser babá dos filhos dos outros ou pra ser uma ministra do Senhor? Segundo, você precisa impor a sua identidade para outras pessoas dentro da sua igreja, que você tá ali realmente exercendo um chamado, que você tá ali exercendo o chamado que Deus colocou na tua vida. E terceiro, você precisa estar alinhado com a visão do seu pastor. Seu pastor precisa te apoiar em tudo isso que você está fazendo. Agora, se você pensou em algum desses itens que... Mas o meu pastor não me apoia. Mas os pais não me apoiam. Mas eu não sei o quê. Que surgiu aí de dúvida pra você, vou te contar uma parte de uma situação parecida com isso que resolve tudo isso aí que eu te falei agora. Que eu passei há um tempo atrás, onde eu trabalhei numa igreja. Eu cheguei nessa igreja, eu não queria mais trabalhar com ministério infantil porque eu tava desgostosa. Tava descontente com muitas situações que estavam acontecendo, por muitas situações que eu tinha passado até eu me mudar pra essa cidade, pra essa igreja. E quando eu cheguei ali, eu falei assim pra Deus, eu não quero mais trabalhar com ministério infantil. Eu quero ficar no banco. Poxa, eu quero ficar no banco, Jesus. Eu só quero ficar aqui, ó, abraçadinha contigo no banco, sabe? Prestando atenção no culto. Só isso que eu quero. Quando eu cheguei nessa igreja, de cara, o pastor veio falar com nós, tal, perguntou com o que eu trabalhava. E aí eu pensei, meu Deus, eu cito o ministério infantil ou não cito, né? Que eu sabia que se eu falasse ele ia me chamar para o ministério infantil. E aí eu falei, ó, eu trabalhei já com crianças, mas eu não quero trabalhar mais. Já fui de cara assim, já falei, pastor, eu não quero trabalhar mais, porque agora eu quero um tempo pra mim só. Falei assim, quero um tempo pra mim. Aí ele falou assim, tá legal, então, recebeu a gente muito bem, ficamos ali membros daquela igreja. E passou uns dias, ele veio falar comigo, não passou uma semana, foi no outro final de semana. Ele veio falar comigo e falou assim, irmã Patrícia, aconteceu isso com a professora, com a coordenadora das meninas, elas eram em 5 meninas. Aconteceu isso com ela. E as outras meninas são todas novinhas, todas eram 15, 16 anos. E as crianças não respeitam elas. Então eu precisaria que tu assumisse o cargo dela só por um tempo, máximo 1 mês, até ela resolver algumas coisas que aconteceu e ela voltar pra cá. E aí ela pega o papel dela de volta, tu fica no teu banco sentadinha. Foi bem assim que ele me falou. Eu falei assim, meu Deus, eu vou orar. Falei pra ele, eu vou orar e vou pedir pra Deus me dar uma resposta, porque eu não queria. Orando, enfim, eu aceitei, resolvi aceitar. Deus não me deu a liberdade de sair e, entendeu? Foi tudo encaixado muito perfeitinho ali, eu entendi que eu tinha que ficar ali. Assumi aquela igreja ali. Quando eu fui, essa coordenadora foi me apresentar pra fazer que as crianças me recebessem com a autoridade que, segundo ela tinha sobre as crianças. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, fica um barulho assim, qui. Gente, vocês não têm noção do que eu vi lá dentro. Eu entrei, a sala era pequena, assim, era uma sala e tinha tinha mais de 20 crianças lá dentro, com idades misturadas. É até vergonhoso isso, mas enfim, né? A coordenadora chamou as crianças todas, me apresentou, falou meu nome, falou que a partir de agora era eu que ia trabalhar com eles por um tempo até ela voltar. E era pra eles me respeitarem também como eles respeitavam ela. Só isso, tá? Podem ir, liga a TV lá. Ela falou assim, liga a TV lá, joga os colchãozinhos pras crianças menores ali e vocês podem começar a aula. Ela falou assim, nossa, eu fiquei olhando, que ágil, né? Liga lá, faz aqui, faz lá. Beleza. Ligaram na televisão um desenho da Disney, de uns DVDs que tinha lá. Enquanto as crianças grandes começaram a se arremessar bola, urso, brincar de pega-pega, brincar de não sei o que. Meninas foram pro lado conversar e pula por cima das crianças pequenas e vai pra lá e vem pra cá. E eu tava assim,
Só um detalhe, tá? Que eu era nova naquela igreja. Eu fiquei assim, pasma com aquilo que eu tava vendo e por um pouquinho assim, ó, vou dizer que por um pouquinho assim, eu não abri a porta e não saí e não falei assim, pastor, eu não vou ficar, entendeu? Por um pouquinho só. Ali eu entendi o porquê que Deus tinha me levado pra aquele lugar, porquê que Deus tinha ajeitado toda essa situação e o que Ele queria de mim ali dentro. Aí tá a primeira parte de você entender o que Deus quer de você no lugar onde você tá plantado. Eu não sabia o que fazer. Se eu me posicionava já de cara, tipo, desliga a televisão, crianças, venham aqui, vamos orar, né? Eu não sabia se eu fazia isso ou se eu ficava ali omissa e deixava acontecer aquela aula, porque na outra aula eu sabia que a coordenadora não ia estar ali e que eu ia poder fazer a aula do meu jeito, até porque eu tava sem material nenhum ali dentro. Parei uns minutinhos, pensando, eu não sabia o que eu fazia, Jesus da minha vida, comecei a orar ali, comecei a orar. E as minhas pernas tremiam porque eu não acreditava que eu tava vendo aquilo. E aí o ápice, assim, final foi quando eu vi que a coordenadora sentou numa mesa, assim, que tinha, e ela começou a mexer no celular. Triste isso, né, galera? Ela começou a mexer no celular. E aí as duas, eram umas 5 meninas, mais ou menos, 4, 5 meninas que eram ajudantes ali, porque tinha bastante criança. 2 meninas foram pra um canto, assim, e começaram a falar de namorados, de meninos. Ah, falei com fulano. E outras 2 foram para um outro canto fofocar também. E elas não falavam baixinho, gente. Elas falavam alto, as crianças ouviam elas falando de homem ali dentro do Ministério Infantil, entende? E aquilo me entristeceu tanto. Porque eu sempre pensei assim. Até me emociono, gente, porque eu sei como eu fiquei aquele dia, sabe? As pessoas, olha só, as pessoas muitas vezes não vão entender o que você faz. As pessoas muitas vezes não vão entender a forma que você faz. E muitas vezes elas vão te achar até grossa ou, sabe, nossa, braba demais. Mas elas não sabem o peso que você carrega por ser chamada a trabalhar com as crianças. A Bíblia vai falar que quanto mais te é dado, mais te é cobrado. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Naquele momento ali, eu me entristeci muito porque... Primeiro eu me senti despreparada de estar ali dentro porque eu não tinha nem levado um material para trabalhar com eles, porque eu não sabia que eu ia ter que trabalhar com eles. Na minha visão ali, o combinado era que eu ia lá só conhecer as crianças, só ia assistir a aula delas. Naquele momento eu pensei, ou de duas uma, ou eu vou assistir essa aula com bolas rolando e tudo, e as crianças assistindo desenho da Disney, não sei o quê, ou eu vou me posicionar e vou realmente fazer o que Deus quer que eu faça. Só que detalhe, se eu me posicionar aqui agora... A única primeira impressão que vai ficar de mim aqui dentro pra essa equipe é que eu sou a metida, que eu sou a chata, que eu quero mudar e tal, né? E aí, o que eu faço? Eu fico com o chamado que Deus me deu, da forma que Ele me chamou pra trabalhar, ou eu busco a aceitação de homens, a aceitação da equipe ali dentro? Eu entendi, Jesus, eu falei pra Ele. Eu entendi, Jesus, o que tu quer de mim. Peguei, larguei minha Bíblia, porque eu tava ainda com a minha Bíblia na mão, só tinha minha Bíblia e era essa Bíblia aqui mesmo. Larguei minha Bíblia assim, respirei, fui lá, desliguei a televisão. Quando eu desliguei a televisão, pode parecer até uma atitude estúpida ou ríspida demais, mas eu não podia ser diferente, sabe? Eu fui lá, desliguei a televisão, falei pra eles, crianças, vem aqui, todo mundo aqui comigo agora. Aí levantei as crianças menores, levantei os colchões, pedi pros aluninhos maiores, tinha uns alunos de 11 anos ali dentro, que eram os maiores, pedi pra eles virem aqui me ajudarem com os pequenininhos. Pedi pra eles levantarem e tal, levantamos os colchões. Eu disse assim, gente, vamos fazer uma roda agora? Todo mundo fez a roda. E aí eu perguntei pra eles, quem fez uma oração hoje em casa? 1, 2 crianças levantaram a mão, nada mais que isso. Falei, gente, então, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Enquanto isso, detalhe, tá? A coordenadora continuava lá no celular e as professoras aí também continuavam nos seus cantinhos, elas não vieram junto. Aí eu comecei a conversar com as crianças e tal. E aí eu perguntei pra eles quem tinha orado, não sei, né? Quem tinha a Bíblia, um outro levantou a mão. Eu falei assim, gente, olha só, a partir de hoje é a Prof. Paty que vai ficar com vocês, né? E aí a gente vai mudar um pouquinho o nosso sistema de aulas. Como assim? Eles perguntaram, já gostaram e tal. Eu falei, ó, a partir da aula que vem, quem tem Bíblia tem que trazer Bíblia pra igreja, tá bom? Porque a Bíblia é assim, assim, assado. E fui explicando pra eles. Todo mundo amou. Eu falei outra coisa, a partir de hoje, todos os dias quando a gente entrar aqui, a gente tem que fazer uma oração. A gente vai fazer uma oração na entrada e uma oração na saída. Tá legal? O que é oração? Comecei a falar, o que é oração, tal. Você consegue
perceber que a aula foi andando, que foi se desenvolvendo com a própria ajuda das crianças? Isso acontece quando você entende o seu posicionamento e para que você foi chamada. Passou, tinha tempo ainda, né? Falei, gente, olha só, eu não trouxe material hoje porque eu não ia fazer aula com vocês. Mas eu tenho uma dinâmica que é muito legal e a gente vai usar o restante do tempo, a gente tinha uns 20 minutinhos ainda, a gente vai usar esse restante do tempo pra fazer uma brincadeira bem legal com vocês. E aí eu fiz uma brincadeira lá de céu, terra e mar. Se vocês quiserem, comenta aqui que outro dia eu explico como é que é essa brincadeira. Aí a gente fez a brincadeira do céu, terra e mar. E, nossa, eles amaram. Quando eu fiz a fila, tem que ser uma fila só, e aí a gente vai fazendo a brincadeira. Quando a gente fez eu pedi pra eles fazerem a fila, na hora, as meninas que estavam ali largaram o celular e pediram se elas podiam vir brincar. Eu disse, claro que pode vir brincar, você tem que vir brincar. E aí elas vieram, a coordenadora ficou lá, largou o celular, mas ficou lá só observando o que estava acontecendo. Aí que eu falo que a gente brinca, mas a gente não tá de brincadeira, né? A brincadeira tinha um objetivo que era ensinar para as crianças o poder da influência, o poder de influenciar ou ser influenciado. O que tu decides, né? Ser influência ou não ser. Tu decide deixar outras pessoas te coordenarem, decidirem como você vai agir durante seus dias, ou você prefere ser a luz do mundo, o sal dessa terra, sabe? Maravilha essa brincadeira. Passou uns dias, olha só, tá um pouquinho grande o vídeo aí, mas vai valer a pena pra você entender alguns detalhes aí. Passou uns dias nessa mesma igreja, eu comecei a trabalhar a disciplina com eles, comecei a trabalhar toda essa questão de princípios, né, tudo que eu já ensinei pra você aqui nesse canal. Só que tinha um menino que ele era filho de presbíteros, tá? Detalhe é esse ainda, tá? Filho de presbíteros, filho de secretário, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que ele era terrível. O menino era terrível, tá? Ele tinha o quê? Uns 10, 11 anos, se muito. Não era muito maior que isso, não era muito menor que isso também, não. Ele era terrível. Só que teve uma aula que ele tava assim, ó, ele tava muito inquieto. Ele tava muito inquieto mesmo. Ele queria era incomodar, ele queria era, sabe? A gente sentou, a gente não tinha um espaço muito grande naquela igreja, então a gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha até fazer um espaço maior. E aí a gente sentou assim no chão, um tapete que eu levava, a gente sentou assim no chão e a gente começou a trabalhar e eu coloquei os recursos assim no chão. Era uma historinha com recursos no chão, onde eles mesmos iam me ajudando a contar a historinha. E esse menino, ele não queria participar, ele queria ficar correndo na sala. Percebe como é a sua imposição? É você que vai ensinar essas crianças como elas têm que se comportar ali dentro? A educação para o Ministério Infantil muitas vezes não vai vir lá dos pais. A educação das crianças dentro do Ministério Infantil é você quem vai ter que ensiná-las. Não seria a regra principal, né? Mas é o que tem acontecido. E aí, eu pedi pra ele, fulano, senta aqui, fulano, senta aqui. Arrumei ele do meu ladinho, arrumei um espaço do meu lado pra ele sentar. Ele até sentava, mas dava 2, 3, ele levantava, começava a correr, começava a cutucar o amiguinho do lado e tava pra incomodar aquele dia. Aí eu falei pra ele, fulano, tu quer ir lá com a tua mãe? Formas de aplicar a disciplina, tá? Fulano, tu quer ir lá com a tua mãe? Ele falou assim, pode ser. Ou seja, ele não queria ficar ali dentro. Aí, levei ele lá pra mãe dele. Não deu 2 minutos, a mãe dele voltou e trouxe ele. Falou assim, ele vai ficar aqui dentro? Ele não queria ficar lá dentro. Ele vai ficar aí dentro? Eu falei, tá, mas eu acho que ele não quer. Ela fechou a porta na minha cara assim e saiu. A gente voltou, porque, né, eu não gosto quando acontece isso, porque daí as crianças se perdem, né, o foco é até tu voltar ali, a atenção das crianças. É puxadinho, né, é Ministério Infantil, né, gente? Infantil é maravilhoso, é bênção, mas só quem vive sabe o que eu tô falando. E aí, não deu 2, 3. O menino começou a perturbar ele de novo e tal. E aí eu disse assim, ó, fulano, eu vou te levar lá com a tua mãe de novo. E aí tu fica lá com ela. Ai, sabe? Assim, ó. Sabe o que me deixa braba? O que me deixa... Não seria nem braba a palavra. O que me deixa indignada é porque algumas pessoas fazem vista grossa para as atitudes de certas crianças que nem tem mais idade pra estar fazendo baguncinha assim, sabe? O menino tinha 10 anos, não tinha nenhuma deficiência, tá? Antes que você fale, mas ele podia ter... Não, ele não tinha nenhuma deficiência. Não tinha nenhum tipo de doença, nem nada. Ele era uma criança 100% saudável e ele tava ali incomodando porque ele queria incomodar, simplesmente por isso. Ele queria tirar a atenção da aula toda pra ele. E aí, ele começou a falar palavrão, tal. E eu fui lá e levei ele e falei assim, ó, fulana, ele não quer ficar lá dentro. Eu disse, segura ele aqui, deixa ele fazer aqui no culto tudo que ele tá fazendo lá atrás. Né? Deixa ele fazer aqui no culto. Deixa ele xingar o pastor. Não falei isso pra ela na hora, né?
Meu pensamento. Deixa ele xingar o pastor, deixa ele bater no irmão do lado aqui, deixa ele ficar arremessando o negocinho no irmão de trás, deixa ele ficar puxando o cabelo da outra ali, da irmã. Por que lá dentro do Ministério Infantil ele tem que fazer tudo isso e eu tenho que deixar ele fazer tudo isso? E aqui no culto ele não pode fazer isso, porque ele não vai fazer isso, né? Por quê? Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma. Você consegue entender como a partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você entender o que você tá fazendo ali dentro, você sabe se posicionar assim, essas crianças não vão ser mais terríveis, não. Só pra te resumir assim, rapidamente, tá? Na última vez que ele voltou, ela foi lá atrás e falou assim, meu filho não vai ficar aqui dentro, tá? E saiu, bateu a porta, e antes dela fechar a porta, ela só falou assim, e depois eu quero conversar contigo, tá, professora? Falou bem assim. Aí saiu. Ai, meu Deus! Eu tô rindo agora, porque no dia isso foi muita pressão pra mim. Aí... Quando acabou o culto, todo mundo foi embora. E eu fiquei ali, todo mundo das crianças tinham saído, os irmãos estavam indo embora. Eu tava ali dentro da salinha guardando os meus materiais, guardando meus recursos e tal. A mulher voltou. Voltou ela sozinha, fechou a porta. Meu pai celeste, né? Falei, a mulher vai me bater aqui dentro, né? Aí ela falou, começou a me falar um monte de coisa e tal. E uma das coisas que ela falou, ela disse assim, olha só, gente, como em tudo você aprende alguma coisa. Em todas as situações você aprende uma lição. Ela falou assim... Porque tu não sabe ser professora, porque tu tem que aguentar as coisas que as crianças fazem, que o meu filho te faz. Ela falou assim, se meu filho falou palavrão pra ti, não é de coisa, ele é uma criança. Tá pegando? Só um detalhe aqui, que eu já falei, tá? Era filho de presbítero e de secretária, tá? Se meu filho te fala nome, te xingou de alguma coisa, ele é só uma criança, não foi por mal, não sei o quê. Porque eu já fui professor em outros lugares e as crianças me mandavam tomar água. E eu tinha que aceitar e nunca levantei a voz para uma criança, nunca fui incomodar um pai e uma mãe a respeito disso. Porque eu acho que tu tem que se colocar no teu lugar e lá, 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 lá. É, enfim, eu não chorei na frente dela. Não falei nada pra ela. Só respirei e resolvi me posicionar. Ou eu me posiciono, ou o que ela fez aqui vai abrir pra outro pai fazer, pra outro pai fazer, pra outro pai fazer. Quando eu terminei de guardar minhas coisas, eu tava saindo, o pastor me deu paz do Senhor, assim, paz, minha Patrícia, até domingo, não sei o quê. Eu falei, não, pastor, eu quero conversar com o senhor. Ah, mas eu tenho compromisso agora, não pode ser. Agora, pastor, eu preciso que seja agora, é urgente. Tá bom, então, foi sentar comigo. Contei tudo nos mínimos detalhes pra ele. E falei assim, pastor, eu não sei o que o senhor acha ou não, mas o meu posicionamento é o seguinte. Eu trabalho assim, 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 assim. O ministério que Deus colocou nas minhas mãos não é assim, 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 assim como tava antes do dia que eu cheguei, porque isso não fazia muito tempo, tá? Depois que eu tinha chegado. Eu não concordo com isso. E se o senhor me disser que o que essa mulher falou, que essa mãe falou, tá certa, que eu tenho que ouvir criança me xingar, criança falar tudo, eu tenho que aceitar quietinho, que eu não posso chamar a atenção dessa criança, tudo bem, eu não vou falar nada, porque a nova aqui sou eu. Agora, se o senhor quiser que eu trabalhe aqui, tendo a maturidade que eu sou responsável pelo que eu ensino, eu tenho temor a Deus, e eu sei para que eu fui chamada. Se o senhor falar que o senhor quer o meu trabalho aqui nessa igreja, eu vou trabalhar dentro dessa igreja, eu aceito esse chamado aqui dentro dessa igreja, mas eu vou trabalhar dessa forma, porque eu não sei compactuar com o pecado. Eu não sei compactuar com essa vista grossa que tá se passando aqui dentro, e, entendeu? Ou eu fico ou eu saio, ou é 8 ou é 80. A Bíblia fala isso. Ou antes vocês fossem frios do que mornos, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Então, ou eu vou fazer as coisas certas, ou eu não vou ficar ali no meio a meio compactuando com coisa errada. O que o pastor falou? Ele disse assim, Patrícia, faz o seguinte, faz uma lista de regras, o pastor falou aí, faz uma lista de regras, que semana que vem é Santa Ceia, e eu vou ler essas regras aqui pra igreja, e todos os pais vão ter que estar cientes das regras que agora vão ser impostas lá no Ministério Infantil. Faz essa lista, me entrega, que sábado a gente resolve isso. Ok, nossa, fiquei pensativa assim, gostei. Gostei desse sistema de regras lido pra toda a igreja, olha só que bacana. Aí, fiz a listinha de regras, final de semana entreguei pro pastor no dia da ceia. Menina, antes de liberar as crianças pra sala, porque a nossa sala era no fundo da igreja,
Antes dele liberar as crianças pra sala, ele falou assim, ele começou a falar, gente. Mas ele foi muito mais além do que eu imaginei que ele ia ir. Como nós não tínhamos um espaço adequado para trabalhar com todas as crianças, todas as idades, então uma das coisas que eu coloquei foi que, pra ir lá pra sala, teria que ter mais de 3 anos. Então, de 3 anos pra cima, de 3 a 11 anos, ponto. Menor de 3 anos, pai, segura teu filho aí, que o filho é teu. Entendeu? Quando a igreja tiver possibilidade de ter um espaço, tá, é outra coisa, é outro assunto. Mas naquela igreja não tinha. Outra regra que eu coloquei era a regra do banheiro. Chega na igreja, vai pro banheiro, porque a partir do momento que lá pra sala, lá atrás, não vai mais sair pro banheiro, a não ser que a criança tenha alguma necessidade especial pra ir no banheiro toda hora. Porque senão as crianças queriam sair de 5 em 5 minutos pro banheiro, era abre e fecha a porta toda hora. Não dá certo também. Outra regra que foi posta também era essa questão do desrespeito com as professoras. Aí ele chamou as meninas todas para se levantar. Ah, fulana é professora, professora é professora. Os seus filhos têm que obedecer essas meninas. Quando elas estão lá atrás, a autoridade lá é elas. Quando eles estão em casa, a autoridade é vocês, pais. Quando vocês estão aqui, a autoridade dentro da igreja, quem é? O pastor, os líderes. Então, em todos os lugares aonde os seus filhos forem, eles vão ter que obedecer autoridades. Na escola. E aí ele seguiu, gente. E foi aqui que, olha, eu fiquei de queixo caído. Meu Deus do céu. Ele começou a falar, porque aonde seus filhos forem, eles vão ter autoridades para obedecer. Na escola eles têm professores, quando eles forem trabalhar, eles vão ter seus patrões. Quando eles fizerem alguma coisa errada na rua, eles vão ter justiça acima deles, vão ter os policiais, vão ter, enfim, né? Foi falando. Outra coisa, gente, aqui ele pegou tão pesado que eu quase me arrependi de ter feito aquela listinha das minhas regras, porque, ó, aí ele falou assim, por quê? Se o seu filho tá acostumadinho a faltar com respeito na sua casa, aqui dentro da igreja, as professoras não são obrigadas a aceitar essa falta de respeito. Outra coisa, se você não educa os seus filhos em casa e você não quer que as professoras aqui chamem nem atenção, porque já brigaram até comigo quando eu chamei a atenção de uma criança, o pastor falou, né? Quando eu chamei a atenção de uma criança outro dia, que tava aqui correndo em cima do púlpito, batendo nos microfones, eu levei um xingão. Só tem uma coisa pra dizer pra você, pai, que faz isso. Quando o seu filho estiver lá na rua apanhando de um policial, você não vai poder se meter, você não vai poder xingar o policial, você não vai poder falar nada pra ele. E aí você vai se lembrar que o tempo que você tinha que ter chamado a atenção do seu filho, você não fez. E aí vai ser tarde demais pra se arrepender. E continuou descendo ali, ó, descendo xingamento. Depois fechou tudo e falou assim, podem ir, crianças, com a prof. Paty e as outras profs, né? Gente, só tem uma coisa pra falar pra você. Essa mãe pegou, levantou, fez um sinalzinho pro seu marido que tava lá no púlpito. Eles pegaram o menino, que já tava indo pra trás comigo. Ela pegou a bolsa dela, ele pegou a Bíblia dele do púlpito, desceu e foram embora. Não voltaram mais naquela igreja. Gente, não tô falando que isso precisa acontecer em todos os casos. Mas esse caso aconteceu comigo e foi o único caso que aconteceu isso. Porque em todos os outros casos de falta de respeito, a gente consegue trabalhar quando a gente mostra para as crianças qual é a nossa forma de trabalho. As crianças, quando elas conhecem a forma que você trabalha, elas te respeitam. Então, uma dica para você, além dessas 3 dicas que eu te dei, é: mostre para essas crianças, dê um tempo, se faz pouco tempo que você está com essa turma, dê um tempo para essas crianças conhecerem a sua forma de trabalho, mas vá dia após dia impondo a sua autoridade ali dentro e mostrando que você não é, aqui ó, essa tia do diabetes, a tia que tudo pode, que tal. Por quê? Porque você vai ser cobrada desse ministério que está nas suas mãos. Então, você consegue perceber tudo que eu te falei pra fazer dentro desse meu exemplo aqui. Inclusive que a criança nem tinha culpa do que ele fazia lá dentro, porque olha o exemplo dos pais. Quer dizer que os pais apoiavam as atitudes dele. Claro que uma hora ou outra o menino ia estar lá dentro fazendo o quê? Batendo na minha cara. E eu ia ter que aceitar. Tem que aceitar? Não tem que. Era filho de cristão? Era. Não faz diferença nenhuma, porque era o pior lá dentro, era o terrível lá dentro. Ore pela sua turma. Ore pelas suas crianças. Que Deus trabalhe no coração delas. Que Deus vá realmente usando a tua vida para causar uma transformação na vida dessas crianças. Eu poderia te contar inúmeros outros exemplos de crianças que tiveram seus comportamentos mudados através da forma com que eles me enxergavam ali dentro. E o melhor ainda é que o comportamento dessas crianças que são transformadas ali dentro com você passa a ser diferente em casa. A melhor coisa que tem, depois de ver o sorriso das crianças ali com você, é ouvir dos pais que, nossa, a Maria era de um jeito antes de você, agora que ela te conheceu e tal, ela tá diferente em casa, é incrível. Gente,
é incrível. Vai ser fácil? Não vai. Vai ter pressão pra você? Vai. Vai ter trabalho pra você? Vai. Porque a mentalidade das pessoas, você não consegue mudar. As pessoas precisam querer mudar, senão elas não vão ser mudadas. O maravilhoso é que, se a criança for bem trabalhada, você consegue ainda entrar ali no coração dela com a palavra de Deus. Porém, se os seus pais não ajudam, fica um pouquinho mais complicado. Se o pastor não colabora com você e não te dá essa autonomia, não te apoia, fica mais complicado ainda. Mas tudo vai da oração, do equilíbrio. Busque o Espírito Santo, que ele vai te orientar em todos os passos que você deve fazer em uma situação dessa. Nas piores das piores situações, você vai ter que pedir para a criança se retirar. Você vai ter que pedir. Você não vai... Não se esqueça que você não é babá, entendeu? Então, converse, ore, impõe autoridade, mas nas piores situações que aconteça o que aconteceu comigo, ou que você precise retirar a criança dali, vai ser uma vez só. Porque depois que isso acontecer, as pessoas vão enxergar que você tá ali realmente para cumprir aquilo que você foi chamada. E não se esqueça que, ó, você não é essa professora aqui que vai deixar as crianças com uma diabetes espiritual. Mostre para as crianças que elas são responsáveis pelas atitudes delas também. Fui!